Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis. Nossos amigos que tudo observam durante a semana para dar seus pareceres para nós nesse papo bom que começa agora com o publicitário Elísio Pires, o também publicitário Lula Vieira e o economista Manuel Tedin. E é por você, Elísio, que eu começo. Se ligou em que na semana que passou, meu amigo? Continuo ligado no recurso ao STF da decisão do Congresso de proibir as chamadas saidinhas. Só para lembrar, apenas 2% dos que saem não voltam, os outros 98% votam. Voltam, isso aí é uma forma de ampliar, de humanizar, né, de articular a presença do preso na sociedade, tudo tem todas as vantagens. Então, na realidade, eu estou aguardando para saber quem é que vai recorrer ao Supremo para derrubar esse veto. Que eu tenho certeza absoluta que o Supremo vai derrubar a proibição da saidinha. Outra coisa que eu queria lembrar também aqui é que a Coreia do Norte enviou para a Coreia do Sul balões com fezes, né, e lixo para a Coreia do Sul. Ô, Elísio, eu queria fazer um parênteses aí. São uma porção de balões, muitos deles com merda. Literalmente merda. O número que eu li foi de 260 balões, com fezes agora, e lixo. Parece incrível que um país encha o outro de balão cheio de merda. Eu acho realmente que de vez em quando a gente é mais infantil do que... Mas olha, na realidade, isso é apenas mais uma cagada da Coreia do Norte. Exatamente. Não é a única nem a última. Vem mais por aí. E queria também registrar aqui o fato do Brasil ter tirado o embaixador do Brasil lá em Israel, né? Tirou, não vai repor, mandou esse embaixador, inclusive, para a Suíça, né? Para a Conferência de Desarmamento da ONU. Então, está acabado isso aí. E você, Manuel Tedin, se ligou em que na semana que passou, meu amigo? Então, eu acompanho a preocupação principal do Elísio, que essa coisa da saidinha, ele tem toda a razão, isso é as saidinhas é uma ação civilizatória, humana, uma coisa que faz todo sentido, obviamente desde que o preso cumpra todas as obrigações de bom comportamento e tal. Com certeza. É uma questão de fazer direito. E como o Elísio falou, só 2% não voltam. É muito 2%? Mas 2%. Você vai prejudicar 98% por causa de 2%? Não dá, né? Então, derrubaram o veto do Lula e a ver o que vai acontecer. Eu espero que aconteça alguma coisa que resolva isso. Eu já vi pronunciamento de 2 ministros favoráveis a isso, inclusive. Se o executivo entrar, é muito feio, né? Quer dizer, aí você está querendo quebrar as regras da democracia. Não, meu veto não pode ser vencido. Ô Tedinho, até um cidadão do Jardim Botânico pode entrar com esse recurso. Eu acho que não pode, para falar a verdade, Elísio, eu acho que tem que ser o Ministério Público, eu não tenho certeza, mas o indivíduo acho que não pode fazer nada nesse sentido. Imagino eu posso estar enganado. Uma coisa que tem a ver com isso, que eu acho que é um momento importante de estar se observando, como diria o Lula Vieira, um pródromo do que vem a seguir, é a discussão sobre a forma de governo. Se a gente mantém esse presidencialismo meio capenga ou se a gente vai para o parlamentarismo. Porque esse meio do caminho é muito ruim, porque o Congresso ele não é cobrado sobre as ações de governo, mas, ao mesmo tempo, ele influi nas ações de governo de uma maneira muito forte. Eu sempre fui parlamentarista, eu acho que tem problemas, mas as qualidades são maiores do que os problemas, e eu espero que essa discussão seja levantada agora e entre em pauta. Então, a saidinha é um problema importante. Gostei muito da lembrança do Elísio, mas tem a questão mais geral, que é a questão da forma de governo. Se continua quase um semipresidencialismo, né? Quase não, virou semipresidencialismo. Exatamente. Não é formalmente, mas é um semipresidencialismo. O presidente dos 2 mandatos do Lula não tem nada a ver com o poder que ele tem hoje no 3º mandato. Nada, absolutamente nenhum. Você tem toda a razão. Diga-me lá, Lula Vieira, se ligou em que na semana que passou? Muita coisa. Desde a taxa da blusinha, que eu acho que realmente é uma discussão que não tem cabimento. Quer dizer, na realidade, nós
nós somos um país que precisamos nos arrumar, revisar tudo que acontece. Vem o presidente e diz o seguinte: não pode tirar a taxa não pode colocar a taxa na blusinha. Essas pobres dessas meninas vão comprar o quê? Essas mulheres precisam comprar suas blusinhas. Olha que um presidente da República dá força para a ideia de que não se pode tirar o direito das pessoas comprarem as suas blusinhas. A blusinha. Agora, o nome é genial, né, Lula? Esse nome nasceu nas redes, certamente, né? Claro, claro. Pô, é espetacular, né? O imposto da blusinha. Imposto da blusinha. É a taxa da blusinha, é que eu acho maravilhoso. E depois a gente está discutindo, o CNC vem levantar com matérias nos jornais pagas por eles, graças a Deus, com a informação que é paga por eles, dizendo que a importação de roupas femininas com isenção aumentou de 400% nos últimos tempos. E faz uma comparação que, de qualquer forma, o Brasil continua sendo o país com a maior alíquota de imposto, o quinto maior país de impostos no mundo. Uma coisa que eu acho engraçado é a popularidade do Lula caindo, e ele com índices bastante expressivos, como, por exemplo, a taxa de desemprego caindo bastante, a taxa de emprego com carteira assinada crescendo substancialmente, a melhor taxa dos últimos 10 anos, ou mais que isso, dos últimos 20 anos, ou desde quando... Acho que são 10 anos, Lula. São 10 anos. É um fato a se pensar. O que faz realmente as pessoas darem apoio a um presidente ou a um governante não tem tanto a ver, como se imagina, com essa ideia de que depende do que ele está realmente tendo como a sua vida, como é que anda. O poder de compra em termos nacionais melhorou, o desemprego diminuiu e o índice de aprovação do governo cai. Eu acho que você é um cara bem equipado para fazer essa análise, porque o que está se vendo não é só no Brasil, nos Estados Unidos isso está muito claro também, e na Inglaterra também, que aquela coisa da economia é economia estúpida, lembra aquele marqueteiro do Clinton falou? Quando ele ganhou do Bush, né? Isso perdeu de importância muito no mundo. O Biden está com números na economia tão bons ou até um pouco melhores que o Brasil. Pois é. Eu discordo de como ele está fazendo isso, acho que tem alguns equívocos. Ele está com o coração na direção certa, mas, enfim, aí são tecnicalidades. Ele não está super popular. Ele está ali batendo cabeça para ver se ganha do Trump. O ponto que eu queria fazer com você, Lula, é que o que importa é que é o seu trabalho, sempre foi trabalhar com a subjetividade das pessoas. Quer dizer, não é só o objetivo que importa, é a sensação de que quem está lá representa e tal. Você podia falar um pouco disso. Eu posso falar. Mas essa é uma prova maior do que nós trabalhamos com dados não concretos. As pessoas reagem conforme querem, conforme é uma onda que acontece. E com o advento das mídias sociais, das chamadas redes sociais, acabou completamente, ou pelo menos mudou radicalmente, o que até então que influenciaria a opinião pública. A gente vê que as redes estão substituindo a mídia, os grupos estão ficando assustadoramente menores, ao contrário do que se dizia, a aldeia global acabou. Quer dizer, hoje a única coisa que acontece é que você pode juntar adoradores do deus Baco do mundo inteiro, que são 2.000, mas você reúne porque há uma possibilidade de comunicação. Mas isso não significa que o mundo se torne a chamada aldeia global do McLuhan, não. Quer dizer, nós estamos aí vivendo uma porção de pequenas aldeias e que nem sempre são regidas... Pode chamar de bolha, inclusive. Pode chamar de bolha, que, aliás, é o termo que mais usa. Não tem características de tribalismo? Isso, claro que tem. E que não tem a menor racionalidade, né? Quer dizer, nessa tese, eu reforço o que você está dizendo, na realidade o que faz as grandes mudanças não é a razão, é a emoção. Claro. E foi a emoção que fez tudo. Até hoje, a história do mundo é baseada em emoção. Jamais a massa teve a capacidade de ter qualquer tipo de raciocínio. Ele é massa porque é massa. Ela vai ao sabor da onda.
E o Brasil está aí, e o próprio Estados Unidos está aí. Racionalmente, o Lula está fazendo muita besteira, mas o país está aí, com alguma chance de se tornar mais viável do que estava, com alguns índices bastante bons. Agora, a taxa da blusinha também, eu acho que é uma discussão maravilhosa, porque botam a culpa na Janja. Tem um detalhe também, que a taxação está na legislação que vai ser 20%, lembra disso? Não, mas tem gente dizendo que o percentual do Brasil é 10% sempre. Não, imagino. Essa questão do Lula é uma questão importante, porque não é só a blusinha, não é só abaixo de 50. Tinha que acabar ou diminuir radicalmente tarifa de importação de quase tudo. Eu também. Isso é inacreditável, quer dizer, isso atrasa o desenvolvimento do país. Nós já tivemos a época da proteção do computador, que todos nós fazíamos Frankenstein, era conhecidíssimo, a gente importava, entre aspas, pedaços de computador e montávamos em casa, ou pelo menos por um técnico amigo, e atrasamos a nossa entrada no mundo digital muito. E eu sei porque eu trabalhava para a IBM, para a Xerox, não falo isso como apenas um curioso. Eu convivi com a legislação brasileira proibindo a entrada do... As tripulações que voavam para o exterior traziam dezenas de computadores toda semana, né? E antes de eu mesmo comprei 2. Mas vocês dois, Elísio e Lula, tiveram à frente de agências de publicidade de porte nessa época. Isso devia ser uma confusão, era tudo muito mais complicado de fazer marcar. Com certeza. Era tudo uma loucura. E, diga-se de passagem, o contrabando era oficializado. Quer dizer, o contrabandista da nossa época, todos eles tinham nomes. Quer dizer, você tinha escritório, não era uma coisa escondida. Chama fulano para montar o nosso material que permitia fazer layouts, fazer artes finais. A propaganda vivia baseada em material contrabandeado. E não era uma vergonha para ninguém. Não era tão escondido, quer dizer, não era nada escondido. Né? Agora, eu faço aqui só um parênteses para terminar minha fala, que já está esticada demais, que é o problema com as operadoras de seguro. E eu acho que é uma discussão que vale a pena, porque toda a classe média brasileira não depende do NPS, não pode depender do NPS, que apesar de ser uma entidade que até orgulha bastante os brasileiros, está sobrecarregado, e você não pode contar com ele no seu atendimento no dia a dia. Então, você tem que fazer seguro. Você tem aí pessoas que estão pagando 7, 8 mil reais por mês de seguro de saúde. E ainda assim são excluídas, dependendo do nível de gasto que eles fazem. O que não é justo, porque muitas vezes... Porque a ideia do seguro é essa. Você paga para que, numa eventualidade, ninguém discuta com você o que ocorreu contigo ou quanto você custou para o sistema. Essas máquinas de seguro de saúde estão ficando cada vez mais poderosas. Não vai ser mole, não. Não vai ser mole. É uma questão que tem que ser colocada na mesa pelo Congresso Nacional, uma leitura nova, uma nova legislação para reger os planos de saúde, porque eles estão completamente inoperantes para quem mais precisa. Então, autismo, câncer, doenças crônicas graves, cada vez mais desassistidas. Então, há de se refazer o sistema privado de saúde, plano de saúde no Brasil, e se repensar o sistema público também, para atender cada vez mais essa população que teima em durar mais e, durando mais, em apresentar mais defeitos, como qualquer carro velho. Exatamente. Por aí. Na verdade, devia ter uma integração do público com o privado, né? Não tem nenhuma relação. O privado só pensa o privado, o público só pensa o público. Por isso que eu penso num sentar à mesa para se fazer esse mix perfeito, se não perfeito, perfeição impossível, mas o mais atendente possível do cidadão brasileiro, que está cada dia mais desassistido, por mais que a gente tenha mais tecnologia, melhor formação dos profissionais da área de saúde,
a gente não está funcionando. Tem defeito aí. E eu acho que o defeito é estrutural. Há um erro de perspectiva aí, porque é viável você ter um plano de saúde, você ter um sistema de saúde que seja mais justo e que dê um atendimento melhor para todo mundo. E mais, quanto mais você gastar em prevenção, menos você gasta no que é caro. Quer dizer, se você aplicar em prevenção, você vai receber na rede de saúde, tirando evidentemente os acontecimentos fortuitos, atropelamento, desastre, fogo e etc. Mas aqueles normais, de que são doenças que são recorrentes e vão ao tempo se tornando cada vez mais graves, elas podem ser previstas e, consequentemente, tratadas de forma mais barata, mais econômica e mais confortável para o paciente, evidentemente. Quer dizer, não é uma questão que ainda resta dúvida. Você sabendo prevenir, você gasta menos dinheiro. Olha, vou dar uma dica básica desse tamaninho assim. Se todo plano de saúde desse desconto para o seu cliente que realizasse um check-up anual no médico indicado por ele, sim, ou dos médicos indicados, fazer um check-up. O plano de saúde lembra você, está na hora do seu check-up anual. Vai lá e, levanta o cabra todo. Já vai haver indicação, né, pré-estabelecida de qualquer desvio que possa ser tratado na raiz e que não vire uma internação. É uma mudança de postura de tamaninho e que faz toda uma diferença. Então, perfeito. Por que não, né? Não sei, né? E, enfim, vamos aguardar para ver se iluminam as cabeças, porque está insustentável para os planos de saúde, para os clientes dos planos de saúde, para as vidas, para os médicos, é ruim. O plano de saúde hoje é ruim. Para o dono, para o médico e para o paciente. Então, alguma coisa está muito errada. Pois é. Né? Está muito errada. Pois bem, Lula Vieira, para refrescar a nossa saúde mental, que comanda a nossa saúde toda, ou não, o que você recomenda para a gente ler nos próximos dias? Pois é, eu recebo muitos livros, e minha mulher recebe muitos livros, e eu vou fazendo uma pilha, e alguns eu acho que não vou ler, eu tenho ou coisas mais importantes, ou acho que tem livros mais importantes para ler. E veio um livro para minha cabeceira, e eu botei lá, e se chamava O Indomável João Carlos Martins, Entre o Som e o Silêncio. É um livro escrito por um belo jornalista, o Jamil Chat, e que eu achei que deveria ser, em tese, um bom livro, mas não achava, não coloquei entre as minhas prioridades. Pois foi uma burrice incrível. Um dia eu resolvi ler. Tinha uma dedicatória bonita, a minha mulher é a minha e tal, e eu fui ler o livro. Bicho, que beleza! Que delícia! E que vida a essa de João Carlos Martins. Uma vida que, se fosse inventada, ela seria mentirosa demais, você não acreditaria. Tudo que é possível acontecer, de bom e de mal, aconteceu com esse maestro maravilhoso, conhecido no mundo inteiro e respeitado no mundo inteiro. Uma doença que o afetou exatamente no pior que pode acontecer com um ser humano, que é um pianista, não podendo movimentar os dedos. Parece até piada, parece coisa que você inventa para fazer drama. E, no entanto, ele conseguiu ultrapassar esse problema. E mais, o maluco, depois que estava quase melhorando, sai a pé do teatro e vai para o hotel, é assaltado, e o assaltante pisa na mão dele e estraga de novo os dedos dele. Quantos assaltantes você conhece que fazem mal? Não era porque ele era maestro, não, era para ganhar dinheiro. Não devia nem saber quem ele era. Nem saber quem era. É uma vida extraordinária. E eu fiquei não só apaixonado pelo livro, e recomendo de uma forma entusiasta, como fiquei apaixonado pela vida desse maravilhoso maestro, reconhecido no mundo inteiro, colocado assim entre os maiores musicistas, os maiores profissionais de música, os maiores talentos do mundo inteiro. Onde ele chega, ou onde se fala o nome dele, em qualquer área da música, desde a mais sofisticada até a mais popular, ele é considerado um grande profissional, um grande
um grande artista e de uma vida realmente extraordinária. Vale a pena ler este livro. Isto posto, vamos ao ponto. Você mesmo, Elísio, que fechou com bom humor esse nosso primeiro bloco, abre o segundo, vai se ligar em que na semana que chega? Olha, eu continuo ligado no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que uma coisa tão importante, não só pelo desastre total, com um movimento de solidariedade nacional e internacional. A FAB abriu o aeroporto dela, né, em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e já recebeu toneladas de doações. Então, acho que é uma coisa que está funcionando muito bem. Só para lembrar, já passou de 160 mortes no Rio Grande do Sul, né? E outra coisa que é muito marcante nesse acontecimento é o fechamento daquele aeroporto do Rio Grande do Sul, que está fechado por tempo indeterminado. Ninguém sabe quando ele vai voltar. Canoas começou a operar agora, está progredindo, né? Só para lembrar que as locadoras de veículo, os veículos que eles perderam na inundação do aeroporto, vai a mais ou menos 330 milhões de reais de destruição de veículos das locadoras, né? Então, é uma coisa importante. E além dos bens materiais, né, teve muita perda de objetos como cartas, né, fotos. O que teve de gente que perdeu fotos da família é muito interessante. Eu vi, inclusive, um depoimento que eu achei muito emocionante, que é um homem, sabe o que ele encontrou na lama lá da casa dele, que estava amolecida? A aliança dele. E ele pegando a aliança, botando no braço e chorando, evidentemente. Uma cena emocionante, né? Muito marcante isso, com certeza absoluta. Agora, no meio disso tudo, tem uma boa notícia. Os trens voltaram a operar na região metropolitana de Porto Alegre. Ficaram 27 dias parados. Voltaram agora, e só para lembrar, eles transportam 30 mil pessoas por dia. Então é uma notícia boa nisso aí, né? E outra coisa que estou ligado também é a eleição de São Paulo, né? Só para lembrar, tem um empate técnico hoje, né, do Boulos com o Nunes, em relação ao Nunes, para lembrar que o Nunes foi a marcha para Jesus agora, né? E que o pastor, o que fez? O pastor que estava lá em cima do caminhão lá, pediu votos para Nunes, né? E o Nunes fez um discurso também religioso, e o Tarcísio também subiu no caminhão lá e fez um discurso religioso. Vamos ver o que vai dar. Eleição em São Paulo pegando fogo. Pegando fogo como se fosse... E olha que ainda tem muito chão. Não, inclusive, o Lula, dessa vez, não foi, mas mandou um representante, que foi o Jorge Messias, que é o ministro da AGU. Estava lá representando o Lula, né? Acontece. Aliás, né, não podia ter o nome melhor. Messias. Eu acho que ele tem uma parte melhor no nome dele, que é o São Jorge. Eu também. Meu Deus do céu. Lula, aproveita que está embalado aí. Vai se ligar em que na semana que chega, Lula? Mais ou menos as mesmas coisas do Elísio. Israel também, né? Eu tenho a impressão que aquilo tem que acabar. E eu tô gostando da posição brasileira, estou gostando da posição da pressão internacional, e acho que aquele maluco realmente... Há um detalhe aí. Ele não vai conseguir acabar com o grupo terrorista, que está cada vez mais forte. Mas é uma loucura isso, dele colocar, ele ficar matando civis, matando gente à toa. Realmente eu me ligo com muita tristeza, e se alguém me perguntar e daí, eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Não sei o que pode acontecer. Esse mundo já está louco, vai ficar cada vez pior. E eu só espero que nenhum país resolva fazer guerra no Brasil e não mande um balão cheio de merda aqui para jogar em cima da gente. Não vou nem comentar, tá bom? Isso aí, esse balão no brasileiro cheio de merda abre uma polêmica tremenda. Pois é. Se a gente for nominar o que vai ter dentro dos balões. Então, deixa quieto. Melhor deixar quieto. Manuel Tedim, você vai se ligar em que na semana que chega? Então, tem o Trump, né? Ele foi condenado, muda bastante o quadro eleitoral americano, na minha opinião, para melhor.
Então, a ver o Com que vai certeza acontecer. absoluta, com certeza Com absoluta. certeza, com Qualquer que certeza. seja o sucessor dele. Eu também acho que Pior que Trump é difícil, né? muito difícil. Nossa, acho que não tem pior que o Trump, só o Bolsonaro que é igual, né? Não é pior, é igual. Não é pior, é igual. A outra coisa de Israel, eu acho que é um pouco mais complexo, assim, você só dizer que é uma questão de atrocidade, crime de guerra, isso tudo tem, tá? Crime de guerra é preciso ver, provavelmente tem. Mas toda guerra é cheia de atrocidades. Estão morrendo, a maioria das pessoas que morrem é de mulheres e crianças. Aí, em qualquer guerra, doutor, a não ser que você só mate soldado, que é uma coisa difícil quando a guerra é urbana, não acontece, é uma questão de demografia. Se você joga uma bomba num lugar que mata em geral, que é uma coisa que não deveria acontecer, evidentemente, vai morrer proporcionalmente, a não ser que seja um espaço específico, onde tem mais homem ou tem mais mulher, mas o que está acontecendo ali é que tem bombardeio em cima de cidades. Joga uma bomba num lugar habitado, por definição, vai morrer mais mulher e criança do que homem, porque, né, homem vai ser, sei lá, em torno de 30% da população, talvez um pouquinho mais. Porque você tem crianças em países árabes onde tem mais crianças, né, porque no Brasil essa coisa está mudando, mas em países árabes, de uma maneira geral, não em todos, mas de uma maneira geral, e em Gaza isso é verdade, na Palestina isso é verdade, você tem uma fertilidade maior das mulheres, então necessariamente vai morrer mais mulher e criança. Eu estou defendendo a morte de mulher e criança? Não. Eu só estou mostrando que é preciso olhar isso. Claro. Você tem que olhar com racionalidade esse negócio todo. Toda guerra é cruel. Eu não sei qual seria a solução de não ter a guerra. Essa, como o Lula, né? O Lula também não sabe a resposta. Acho que ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Eu não gosto da postura brasileira porque se aproxima do Irã e da Rússia, que eu acho um escárnio. Não, isso também. Se há dois governos Claro. lamentáveis, são esses governos. Isso não. Eu jamais gostei desse lado. A crítica a Israel, sim. Esse apoio ao Hamas é uma coisa de alinhamento, particularmente nesse caso do Irã, que a Rússia também particularmente está junta, porque depende do Irã. Agora eles recebem drones e armamento para usar na guerra perversa da Ucrânia. E eu acho que as críticas das atrocidades são válidas e você tem que olhar isso com cuidado. Houve descaso, como é que foi feito, como é que não foi feito, mas tem que olhar isso com racionalidade. A guerra selvagem, que é o que está acontecendo, é selvagem, não deveria estar acontecendo do jeito que está acontecendo, mas não é genocídio. Então, me incomoda muito porque eu acho que tem uma camada, nessa discussão toda, tem uma camada de antissemitismo bastante forte. Sem dúvida tem. Sem dúvida tem. Para até dar um pouco de leveza a essa história brincando com a alimentação. Não há guerra boa. Não há guerra que não mate inocente. Não há guerra que não mate criança e mulher. Não há guerra que não cometa atrocidades. Não há guerra que seja boa. Não há. Agora, a gente não pode deixar de estar posicionado perto. Não é tirando o embaixador na hora que ele tem que mais estar lá para colocar nossa linguagem, a nossa posição, colado, falar, bicho, não é isso, no ouvido dele, na orelha dele. Não, o que a gente faz? Vira as costas, menino birrento, vira as costas e vai embora? Que política internacional é essa? Eu concordo totalmente com o que você está falando, mas eu daria um desconto, que é o seguinte: o Fred foi humilhado, ele foi tratado de uma maneira muito grosseira, tinha que ter sido chamado de volta mesmo. Mas, cara, e voltar com ele, talvez não, mas põe outro no lugar, né? Vai deixar assim o embaixador? O que é isso? Sim. Isso é uma palhaçada. Pelo amor de Deus. Não entendi. Enfim, muita coisa eu não entendo também, que não há novidade. Não, na verdade você entendeu. Pois bem. Senhores, tá na hora de ir embora? Tá na hora de ir embora, né? Hoje o papo rendeu e muito, né? O papo
Graças a Deus foi frutífero, porque lavou nossas almas. Falamos aqui um monte de coisas que estavam represadas essa semana no nosso coração. E espero que tenha lavado a alma sua também, que está aí do outro lado, que você tenha brigado até com a gente durante esse programa, concordado com a gente, enfim, se esbaldado com as nossas opiniões, achado que a gente é maluco ou que a gente é são, mas que você tenha formado uma opinião a respeito da semana que passou a partir das informações dos nossos sábios amigos, do nosso Conselho de Notáveis. Não deixe de se inscrever no nosso programa, dar o seu like, dar o seu dislike, e não deixe de estar conosco, que seja tão prazeroso para você e importante para você ouvir essas feras quanto é para mim aqui, que tenho toda semana esse encontro com Elísio Pires, o publicitário, Manuel Tedinho, o economista, e o também publicitário Lula Vieira. Semana que vem a gente volta, sem falta, a conversar com vocês. Até lá! Valeu, garotada! Viva Socorro! Viva Socorro! Viva Socorro! Socorro não é uma mulher, é uma cidade, hein? Só para lembrar. Para você que chega hoje, essa Socorro é a cidade de Socorro em São Paulo, que a gente sempre brinda aqui, porque é o lugar que tem mais pessoas que veem o Se Liga. Vê se o seu município aí desbanca Socorro, entra na briga. Até lá, até semana que vem. Se liga!